E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. E conforme eu tinha prometido para vocês na última aula, estou trazendo aqui a parte 2 daqueles conceitos que são mais importantes para vocês entenderem o período pré-socrático, entenderem o pensamento dos filósofos desse período e as principais questões que são abordadas por esses filósofos. No finalzinho daquela aula eu deixei como dica para vocês também assistirem essa aula daqui, ó. Nessa aula aqui eu trago um resumo sobre o pensamento de todos os filósofos pré-socráticos. Então é uma aula que vale muito a pena vocês assistirem. Vocês assistindo essa aula aqui do card, mais essas duas aulas a respeito de conceitos importantes do período pré-socrático, com certeza vocês vão ter uma compreensão muito boa desse período, beleza? Então tá aí a dica, vamos direto para o conteúdo da aula de hoje. O primeiro conceito que eu trouxe para a gente abordar nessa aula é o conceito de apeiron. Esse conceito é um dos conceitos assim mais abstratos desse período pré-socrático, porque diferentemente daquilo que os outros filósofos pré-socráticos propõem como o arqué, o apeiron é uma coisa assim não material, é uma coisa que está para além da nossa sensibilidade. E o que seria esse tal apeiron? Essa palavra aí pode ser traduzida como ilimitado, como indeterminado, como infinito. E esse conceito foi tratado primeiramente por um filósofo do período pré-socrático, claro, chamado Anaximandro de Mileto. Anaximandro foi discípulo de Tales, o primeiro filósofo, e ele propõe esse apeiron como o arqué. Professor, beleza, mas o que é arqué? Se você ainda não tem ideia do que é o arqué, eu vou explicar aqui de uma maneira breve, mas na parte 1 dos principais conceitos do período pré-socrático, aula que eu vou deixar lá no finalzinho dessa, você vai ter uma explicação também muito boa do que é essa ideia de arqué que é abordada pelos filósofos pré-socráticos. Mas bora lá! De maneira simples, o arqué é o elemento primordial. Ele pode ser considerado o princípio, a causa primeira de toda a realidade. Como você deve saber, os primeiros filósofos, esses pré-socráticos, eles no geral partiram da seguinte questão: qual é a origem de todas as coisas? Qual é a origem do cosmos? E para explicar essa questão, a grande maioria deles usa esse conceito de arqué. Eles dizem, por exemplo, o arqué é a água, o arqué é o apeiron, o arqué é o ar. Ou seja, eles propõem um elemento ou vários elementos para explicar a origem de todas as coisas. No caso do Anaximandro, esse elemento é justamente esse que eu falei para vocês aí, o apeiron, beleza? Próximo conceito que a gente vai ver hoje é o conceito de devir. O devir que também pode ser considerado o arqué de um filósofo. E qual é o filósofo que está em questão aí? Heráclito de Éfeso. Essa palavra devir, que pode ser traduzida como mudança, transformação, movimento, no pensamento do Heráclito é basicamente a lei que rege toda a realidade. Ou seja, o universo, a physis, é regido justamente por essa lei. Qual lei? A lei do devir ou, de maneira simples, a lei da mudança. Para o Heráclito, como eu coloquei aí para vocês, tudo muda, tudo sempre mudará. Para ele, a única coisa que não muda é justamente essa lei. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Beleza? Terceiro conceito de hoje é o conceito de átomo. Átomo que é uma palavra até comum, A gente ouve muito falar em átomo, principalmente quando a gente está aí no ensino médio. Só que a gente vai ver aqui uma explicação sobre átomo um pouco mais primitiva, um pouco mais simples se comparado à explicação que a gente tem aí, por exemplo, nos estudos da física. Vamos entender melhor. O átomo, na visão desse cara aí chamado Demócrito, que é mais um dos importantes filósofos pré-socráticos, é uma partícula mínima, não divisível e que é a base de toda a realidade. Ou seja, essa partícula, na medida em que ela se aglomera com outras delas, ou seja, na medida em que um átomo se aglomera com outros átomos, vai originando tudo que existe na realidade. Para o Demócrito, basicamente, existem dois movimentos que fazem com que o átomo gere todas as coisas na realidade. Um deles eu já expliquei, que é o movimento de aglomeração, e o segundo é um movimento que a gente pode falar de uma maneira muito simples como separação. Na medida em que o átomo se junta, se separa com outros átomos, vai formando tudo que existe na realidade. E não só isso, Isso explica também o perecimento das coisas, como é que as coisas se desfazem. E como é, justamente, átomos se separando. Essa é outra ideia muito importante para vocês terem em mente, porque existe inclusive uma escola desse período chamada a escola atomista, onde Demócrito junto com o Leucipo são os principais representantes, e por conta da importância do pensamento desses caras, é muito provável que você se depare aí ao longo dos seus estudos com questões que se referem a essa escola. Beleza? Então, foca aí na principal ideia do atomismo. O átomo é o elemento que gera todas as coisas na realidade. Ou, em outras palavras, o átomo seria o arqué.
Quarto conceito de hoje tá aqui, ó, é o conceito de homeomerias, que diferentemente de átomo, né, não é uma palavra tão conhecida. Mas, assim como o átomo, também é um conceito muito simples de entender. Homeomeria é um conceito que está presente no pensamento de outro filósofo pré-socrático, que é o Anaxágoras de Clasômena. Para o Anaxágoras, as homeomerias são sementes primordiais. Elas são infinitas em quantidade e em qualidade, e são justamente essas homeomerias, essas sementes que geram tudo na realidade. É uma ideia bem parecida com aquela do átomo, né? Só que mudou aí o elemento. Em vez de a gente usar o átomo como aquilo que gera todas as coisas, a gente está falando agora de homeomerias. Só para complementar essa ideia, a lógica que o Anaxágoras usa para explicar como é que essas homeomerias formam todas as coisas na realidade é bem parecida, inclusive, com aquela que foi explicada pelo Demócrito. Essas homeomerias se juntam ou se separam para formar todas as coisas. Mais detalhes, gente, assistem aquela aula que eu deixei no card lá no início. Nela eu explico também o pensamento do Anaxágoras, assim como o Demócrito, assim como todos os outros filósofos pré-socráticos. Assiste ela lá, viu? Chegamos então ao quinto conceito de hoje, nosso último conceito de hoje. E o conceito que eu trouxe aqui para vocês é nous. Nous, que é um conceito que também está presente no pensamento do Anaxágoras. Sabe aquelas sementes que eu tinha falado lá com vocês? Segundo Anaxágoras, essas sementes no início estavam todas juntas, era um caos total. Mas aí então agiu o nous, que é uma palavra que pode ser entendida como espírito, inteligência, uma espécie de mente ou razão universal, que fez com que essas sementes que estavam lá, todas aglomeradas de maneira caótica, começassem a se separar e formar todas as coisas que existem na realidade. Então, no pensamento do Anaxágoras, o nous é responsável por organizar as sementes que dão origem a todas as coisas. Esse nous, essa inteligência, essa razão aí por trás, né, de toda a realidade, é o que faz com que tudo na verdade se organize. Faz com que cada sementezinha vá para o seu lugarzinho para formar aquilo que é devido. Esse é outro conceito bem importante no pensamento desse cara, né? Basicamente, sem o nous, as sementes estariam aí ainda de maneira caótica, sem formar praticamente nada, né? Seriam só sementes que estariam aí ricocheteando no vazio. Com o nous, a coisa fica diferente, tudo fica ordenado, organizadozinho. Esse é o nosso quinto conceito de hoje. E com ele, a gente finaliza a nossa aula, né? Finaliza a nossa aula, mas não finaliza as nossas discussões a respeito de período pré-socrático. Certamente vai vir mais e mais aulas abordando conceitos importantes desse período aí. Então é bom você ficar ligado aqui no canal, viu? Se inscreve, ativa aí o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhuma aula nova que eu trouxe aqui para vocês. E claro, né? Se essas aulas estão ajudando vocês, está contribuindo aí positivamente para os seus estudos, deixa o like no vídeo, diz aí que você gostou, porque isso é bem importante para o crescimento desse canal. Dado aí os recados, gente, eu vou ficando por aqui. Bons estudos aí para vocês e a gente se vê na próxima aula.